E hoje a gente vai para a parte 1 da história do clã Salubre. Mas, professor Leandro, a gente não estava lá no finalzinho de Cartago lá, a gente não viu Cartago cair no último vídeo dos Ventru, na parte 3, que estava intercalando com os vídeos dos Brujá. O que tem a ver Salubre agora? É porque quando a gente estava falando sobre Cartago, a gente adentrou para falar sobre os Baali. Tivemos um vídeo de Baales para a gente poder entender melhor quem era o Moloch, amante de Troile, lá em Cartago. E não só, teve outros Baali na história, como Sahar, que acabou virando amante de Camila, príncipe de Roma, e no finalzinho da parte 3 do clã Ventru, citamos a Cibele, uma Baali que tá doida para destruir Cartago e Moloch. E a história dos Salubri vai se fundir com a história dos Baali e também com a história daqueles que foram os primeiros protagonistas dessa série de vídeos, os Tremé. Os Salubre, eles são conhecidos por sua sabedoria, conhecimento, pela história trágica de seu clã, pelo olho na testa e pelo seu progenitor, Saolote. E assim como no início da história de todos os clãs, nós vamos começar pelo seu antediluviano. Saolote é o progenitor do clã Salubre e que, como vimos lá nos vídeos dos Tremé, em 1133 ele vai ser diablerizado pelo próprio Tremé. Saolote é cria de Enoch, que por sua vez é cria de Caim. Enoch abraçava, tornava vampiros apenas profetas e videntes. E foi assim que ele acabou abraçando Saolote, Arikel, a antediluviano toreador, Malcave, dos Malcavianos, e provavelmente também Sete, dos seguidores de Sete. Os Malcavianos, inclusive, contam a origem do olho na testa de Saolote e dos Salubris, consequentemente, como obra de Malcave, que furou o seu dedo e pintou um olho na testa de Saolote com o seu próprio sangue, deixando Saolote maluquinho. Mas temos outras versões de como Saolote adquiriu o terceiro olho lá na sua testa, e essas versões são um pouco mais obscuras, não que a de Malcave não seja. Como dissemos, Enoch abraçava profetas e videntes, e aí acabou abraçando seres como Arikel, Malcave e Saolote. Não é à toa que esses clãs possuem auspícios no seu conjunto de disciplinas. E Saolote era um vidente inquieto, que buscava, de qualquer maneira, reprimir a sua besta interior. De qualquer maneira não, o cara ia lá, meditava, fazia seus bagulhinhos esotéricos para tentar fazer isso daí e conter a sua besta. Sem sucesso, ele abandonou a primeira cidade e foi vagar pelo mundo na busca dessa iluminação pessoal. E aí ele acabou chegando ao Oriente, onde ele estudou com vários gurus indianos. Ele desapareceu por vários séculos, tanto que quando ele voltou já não era mais a primeira cidade, era a segunda cidade. E aí ele voltou com um olho na testa, provavelmente Malcave não foi o camarada que deu esse olho para ele, ou não, sei lá. Bom, mas ele volta com esse olho na testa e falando sobre a Golconda. E a Golconda é um estado de iluminação que um vampiro pode adquirir, onde ele não está mais suscetível à sua besta. Ele alcançou a iluminação, o Nirvana, a Golconda. Mas Saolote não adquiriu esse conhecimento com os gurus indianos. Lá no Oriente, ele adquiriu esse conhecimento com um outro grupo de vampiros que não vieram de Caim. Os vampiros do Oriente, que a gente encontra nesse livrinho aqui, os Queijin. Os Queijin não são vampiros que vieram de Caim, eles são vampiros que são atormentados, foram amaldiçoados por conta de todo o mal que fizeram quando estavam vivos, e aí retornaram dos mortos. Os Queijin trilham caminhos da iluminação, buscando alcançar um estado superior do ser, e foi isso que eles ensinaram a Saolote. Ou não? Talvez tenha sido os ensinamentos dos Queijin que permitiram que Saolote abrisse o terceiro olho, até porque eles possuem um poder justamente que faz com que eles abram um terceiro olho, um poder que mexe com almas, permitindo até mesmo a troca de almas entre corpos. Lembram das histórias contadas nos vídeos dos Tremé? Quando Tremé diableriza Saolote, naquele instante Saolote abre o terceiro olho.
Os Queijin, inclusive, contam a história de um camarada que veio do Ocidente para aprender no Oriente. Um camarada chamado Zhao Lot. E Zhao Lot era um camarada que não batia muito bem das ideias. Será que teve alguma influência de algum irmão? Então, ele não batia muito bem das ideias e em determinado momento lá dos seus ensinamentos, ele acabou perdendo o controle total da sua besta. Os mestres Queijin, antes de continuar os ensinamentos a Zhao Lot, eles decidiram purificar o corpo de Zhao Lot. Mas aí, no caso, Zhao Lot pegou os ensinamentos e meteu o pé, fugiu. Zhao Lot é o Zhao Lot, tá? Zhao Lot foge lá do Oriente e vai retornar para a segunda cidade para falar com seus irmãos sobre a Golconda. Mas no meio do caminho ele para numa cidade que a gente conheceu lá na história dos Baali, numa cidade onde um grupo de humanos fazia vários rituais macabros e fazia um ritual inclusive como oferenda a uma entidade que eles chamavam de a criança e jogavam corpos dentro de um poço. Zhao Lot chegou, viu aquilo, eliminou todo mundo e jogou os corpos desses eliminados dentro do poço ritualístico deles. E desse poço vão emergir Moloch, Nergal e a Sem Nome. Quer saber onde isso vai dar? Comenta, curte, compartilha. E vamos esperar o próximo aí chegar aqui, o bagulho vai ficar mais sério ainda.